Boa tarde, primeiro ano B, tudo bem com vocês? É a professora Fabiana Andrade que está falando. Hoje nós vamos usar aqui este livrinho, Aprender Sempre, né? E vamos continuar aqui, ó, a partir da página 32, a continuação, segunda parte do conto A Bela Adormecida. Então, ó, aula 4, leitura da segunda parte do conto. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos dar continuidade à leitura do conto A Bela Adormecida e abrir espaço para a conversa. Então, retome o que foi lido na aula anterior e acompanhe a leitura do trecho do final da história. Então, vocês lembram que o rei e a rainha, né, num reinado, eles... Era uma vez um rei e uma rainha, eles eram jovens e eles queriam ter uma filha, mas aí não nascia criança de jeito nenhum. Um dia a rainha foi se banhar no riacho atrás ali do Parque Real, apareceu uma ranzinha que disse que dentro de um ano ela daria à luz a uma filha. E isso aconteceu. E o rei, tão feliz, viu a filha tão linda, ficou louco de felicidade e aí ele chamou a filha de Flor Graciosa e convidou todo o reinado para prestigiar a menina no batizado. Inclusive as fadas, né, que moravam ali próximo do rei. Só que tinham 13 fadas e ele tinha apenas 12 pratos de ouro. Então, o que ele decidiu? Se ele desse para uma fada um prato de prata, ela se sentiria ofendida. Então, ele preferiu não convidá-la. Então, o que aconteceu? Convidou 12. Porém, a 13ª fada descobriu que estava tendo aquela festa de batizado e que ela não tinha sido convidada. Todas as outras fadas presentearam Flor Graciosa, que era o nome da princesa, com bons presentes, né? Bonita, delicada, gentil, inteligente, sábia. Porém, essa 13ª fada ofendida não abençoou a garotinha Flor Graciosa, né? Tinha lançado um feitiço ruim. E aí, o que aconteceu? A última fada que ia abençoá-la conseguiu reverter um pouquinho o feitiço. E Flor Graciosa não iria morrer, mas dormiria por 100 anos. E aí Flor Graciosa, né, espetou o dedo lá no fuso da roca. Lembra que a fada tinha amaldiçoado? E dormiu por 100 anos. Então, a gente vai pegar aqui só o finalzinho do texto, ó. A princesa, fascinada, olhava o fuso que girava rapidamente entre os dedos da velhinha. E ela disse: "Parece mesmo ser divertido esse estranho pedaço de madeira que gira assim rápido. Posso experimentá-lo também?" Sem esperar a resposta, pegou o fuso e naquele instante cumpriu seu feitiço. Flor Graciosa furou o dedo e sentiu um grande sono. Deu tempo apenas para deitar-se na cama que havia no aposento e os seus olhos se fecharam. E agora a gente vai continuar a leitura. Na mesma hora, aquele sono estranho se difundiu por todo o palácio. Adormeceram no trono o rei e a rainha, recém-chegados da partida de caça. Adormeceram os cavalos na estrebaria, as galinhas no galinheiro, os cães no pátio e os pássaros no telhado. Adormeceu o cozinheiro que assava a carne e o servente que lavava as louças. Adormeceram os cavaleiros com as espadas na mão e as damas que enrolavam seus cabelos. Então todo mundo estava dormindo, adormecendo. Do jeito que estava, nem deu tempo. Também o fogo que ardia nos braseiros e nas lareiras parou de queimar. Parou também o vento que assobiava na floresta. Nada e ninguém se mexia no palácio, mergulhado em um profundo silêncio. Em volta do castelo surgiu rapidamente uma extensa mata, tão extensa que após alguns anos o castelo ficou oculto. Nem os muros apareciam, nem a ponte levadiça, nem as torres, nem a bandeira hasteada que pendia na torre mais alta. Nas aldeias vizinhas, passava de pai para filho a história de Flor Graciosa, a bela adormecida que descansava protegida pelo bosque cerrado. Flor Graciosa, a mais bela, a mais doce das princesas, injustamente castigada por um destino cruel. Alguns, mais audaciosos, tentaram, sem êxito, chegar ao castelo. Então, muita gente ouvia a história e queria tentar achar o castelo, mas não conseguiam. A grande barreira de mato e espinheiros, cerrada, impenetrável, parecia animada por vontade própria. Os galhos avançavam para cima dos coitados que tentavam passar. Então, quem tentava passar a mata para chegar no castelo, os galhos ali cheios de espinhos não deixavam.
os galhos seguravam, arranhavam-nos até fazê-los sangrar e fechavam as mínimas frestas, então os próprios galhos não deixavam ninguém passar. Aqueles que tinham sorte conseguiam escapar, voltando em condições lastimáveis, machucados e sangrando. Outros, mais teimosos, sacrificavam a própria vida tentando achar o castelo. Um dia, chegou nas redondezas um jovem príncipe, bonito e corajoso. Soube pelo bisavô a história da Bela Adormecida, que desde muitos anos tantos jovens procuravam em vão alcançar. Quero tentar também a aventura, disse o príncipe aos habitantes de uma aldeia pouco distante do castelo, e aconselharam a ele a não ir. Ninguém nunca conseguiu. Os outros jovens fortes e corajosos como você falharam. Alguns morreram entre os espinheiros. Desista, falaram para ele. Sabe o que ele disse? Eu não tenho medo, afirmou o príncipe. Eu quero ver Flor Graciosa. No dia que o príncipe decidiu satisfazer sua vontade, se completavam justamente os 100 anos da festa do batizado e das predições das fadas. Chegara finalmente o dia em que a Bela Adormecida poderia despertar, né? Se um príncipe a despertasse com um beijo. E aí, o que você acha? Você acha que isso vai acontecer ou não? Então vamos lá. Quando o príncipe se encaminhou para o castelo, viu que no lugar das árvores e galhos cheios de espinho se estendiam aos milhares bem espessas, enormes carreiras de flores perfumadas. E mais, aquela mata de flores cheirosas se abriu diante dele. Então, ao contrário do que aconteceu com outros, com o príncipe, as flores estavam se abrindo, fazendo um caminho de flor abrindo diante dele, como se fosse para encorajá-lo a prosseguir. E voltou a se fechar logo, após a sua passagem. Então, ele foi passando, as flores foram se abrindo. Quando ele acabava de passar, elas já se fechavam. O príncipe chegou em frente ao castelo. Ele conseguiu passar aquela mata cheia de espinhos, né? E as flores também o estimulou. Quando ele chegou em frente ao castelo, a ponte levadiça estava abaixada e 2 guardas dormiam ao lado do portão, apoiado nas armas. Lembra que todo mundo no castelo adormeceu? Quando a princesa adormeceu, o feitiço foi para todo mundo. No pátio havia um grande número de cães, alguns deitados no chão, outros encostados nos cantos. Os cavalos que ocupavam as estrebarias dormiam em pé. Já pensou cavalo dormindo em pé? Nas grandes salas do castelo reinava um silêncio tão profundo que o príncipe ouvia sua própria respiração. Um pouco ofegante, ressonando naquela quietude. A cada passo do príncipe se levantavam nuvens de poeira. Imagina, 100 anos aquele lugar fechado. Quando ele pisava, poeira levantava. Salões, escadarias, corredores, cozinha, por toda parte o mesmo espetáculo. Gente que dormia nas mais estranhas posições. Então imagina, do jeito que a pessoa estava, ela dormiu. Quem estava dançando, do jeito que a pessoa estava, ela dormia. Continuando aqui então. Nas mais estranhas posições. E todos exibiam as roupas que haviam sido moda exatamente há 100 anos, né? Então aquelas roupas estavam ultrapassadas. O príncipe perambulou por longo tempo no castelo. Enfim, achou o portãozinho de ferro que levava à torre. Subiu a escada e chegou ao quartinho em que dormia Flor Graciosa. A princesa estava tão bela, com os cabelos soltos, espalhados nos travesseiros e o rosto rosado e risonho. O príncipe ficou deslumbrado. Logo que se recobrou, se inclinou e deu-lhe um beijo. O que será que aconteceu? Imediatamente, Flor Graciosa abriu os olhos e olhou à sua volta sorrindo. Como eu dormi?
Agradeço por você ter chegado, meu príncipe. Na mesma hora em que Flor Graciosa despertava, o castelo também acordou. O rei e a rainha correram para trocar os trajes de caça empoeirados. Os cavalos na estrebaria relincharam forte, reclamando suas rações de forragem. Os cães no pátio começaram a ladrar. Os pássaros esvoaçaram, deixando seus esconderijos sob os telhados e voando em direção ao céu. Acordou também o cozinheiro que assava a carne. O servente, bocejando, continuou lavando as louças, enquanto as damas da corte voltavam a enrolar seus cabelos. Também, 2 moleques retomaram a briga, voltaram a surrar-se com força. Estavam lá quando dormiram. Depois que acordaram, voltaram a brigar. O fogo das lareiras e dos braseiros subiu alto pelas chaminés e o vento fazia murmurar as folhas das árvores. Logo o rei e a rainha correram à procura da filha e, ao encontrá-la, chorando, agradeceram ao príncipe por tê-la despertado do longo sono de 100 anos. O príncipe, então, pediu a mão da linda princesa, que, por sua vez, já estava apaixonada pelo seu valente salvador. Que legal, dá para encaixar um final aqui que geralmente fala que eles se casaram e viveram felizes para sempre, não é mesmo? Se você gostou da historinha, bate palminha. Aqui depois da leitura, discuta com seus colegas o que achou da história. Na verdade, vocês vão discutir aí com os familiares e tem aluninhos que gravam vídeos contando para a professora o que ele entendeu da história, o que ele achou, o que ele gostou, o que ele não gostou, né? Um amiguinho que eu já recebi 2 vezes do Nicolas Advíncula, ele me manda vídeos super legais e a professora compartilha. Se você quiser mandar seu videozinho também, pode mandar lá no grupo, tá bom? Aqui, existem muitas versões do conto A Bela Adormecida. A que lemos nesta aula tem passagens diferentes ou parecidas com as que você já conhece. E aí, essa história que eu li é idêntica à que você conhece ou tem algumas passagens diferentes? Qual parte da história nos permite antecipar que o feitiço vai concretizar? O feitiço da 13ª fada, né, que foi um pouquinho modificado? Que parte da história você acha que aquilo vai acontecer? Será que é quando a princesa está abrindo o portãozinho de ferro e quando ela fala que ela vai subir para a torre? Porque a gente sabe que só na torre ficou esse maquinário fuso, né? Porque em todo o castelo o rei tinha tirado, lembra? Quem você acha que era a velhinha que fiava? Quem será? Será que ela era a fada disfarçada de velhinha? A 13ª fada? E aí? Por que você e seus colegas acham que muitos príncipes tentaram e não conseguiram chegar ao palácio? Só o último príncipe aventureiro. Por que será? Lembre-se também uma dica aqui, para essa última. Lembre-se que tinha que passar quantos anos mesmo para que o feitiço fosse quebrado por um beijo de um príncipe? Então, se fossem príncipes lá antes dos 100 anos, eles iam conseguir? E aí, pensa um pouquinho, tá bom? Então, aqui, essa é a parte 1 da aula de hoje. Nós teremos outro videozinho explicando a parte de matemática neste mesmo livrinho, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e um abração da professora Fabiana. Tchau, tchau! E quinta-feira nós temos o atendimento no WhatsApp e sexta o nosso encontro no Meet. Beijão, tchau, tchau, lindos!